Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, neste episódio que é o episódio número 34. E antes de mais nada, claro, você já sabe, vamos cumprimentar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Guilherme? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra gravar mais um episódio onde desse projeto que tanto nos encanta e das repercussões que recebemos tanto dentro das redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e também presencialmente quando a gente tem a oportunidade de encontrar algum ouvinte do Horizonte Agrocast. Perfeito, Pedro. Cumprimentar também então o nosso convidado especial de hoje, o empresário rural e leiloeiro Pedro Bastos. Ele que esteve recentemente em uma missão empresarial na China e será responsável pela abordagem do tema China hoje, oportunidades para a soja e a carne bovina no Brasil. Como vai, Pedro? Hoje cheio de Pedro aqui, mas tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Olá, telespectadores e ouvintes do Horizonte Agrocast. Prazer estar fazendo parte deste 34º episódio. Vamos conversar aí com o meu xará Pedro e trocar ideias. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, antes de trazer aí o tema do nosso episódio 34 do Horizonte Agrocast, eu quero agradecer em nome da Pecuária PRM os nossos parceiros que são Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati, Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste, contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Muito bem, China hoje, oportunidades para a soja e a carne bovina do Brasil. Então, antes de eu dar o currículo do nosso convidado, por favor, Pedro, trace o rumo da nossa conversa. Por que trazer esse tema e por que o Pedro foi o escolhido para falar sobre isso aqui no Horizonte Agrocast 34? Beleza. Seguindo a pegada de alguns episódios, a gente vai monitorando pessoas que vão a diferentes locais do mundo e, por terem ido recentemente a esses países que são parceiros estratégicos do Brasil, assim como o William Schmidt nos deu uma grande repercussão da questão da Índia e a produção de arroz e o quanto isso afeta o mercado brasileiro. Agora, com o Pedro Bastos, ele teve a oportunidade de ir junto com a empresa 300 para a China, e a China, sim, é um grande parceiro na parte de importação de soja e carne bovina brasileira. Então, queremos captar e entender e ouvir as tendências e o que está acontecendo na China e se essa demanda seguirá e que novas demandas poderão ter deste grande país e grande parceiro comercial do Brasil, para que os nossos ouvintes também possam aprender e quem tem seus negócios que podem ser afetados por isso, traçar a sua estratégia para aproveitar as tendências que serão comentadas pelo Pedro durante a sua viagem. Perfeito. Então vamos deixar o nosso
público conhecer um pouco melhor o nosso convidado de hoje. Pedro Bastos é empresário rural e leiloeiro da Telecheia e Bastos Leilões, tradicional empresa do setor agropecuário. Possui experiência consolidada em organização e condução de leilões de bovinos e genética, reconhecido por sua atuação no setor pecuário e pelo olhar estratégico sobre os mercados globais. Pedro participa com frequência de viagens internacionais ligadas ao agronegócio, incluindo uma recente missão à China, que será justamente o tema do episódio 34 do Horizonte Agrocast de hoje. Mais uma vez, senhor Pedro, muito obrigado e seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar fazendo parte do Horizonte Agrocast no 34º programa, é isso? Isso mesmo, 34º. Estamos aí nas vésperas da Expo Inter, aqui a gente está gravando, né? No dia de hoje, já me desloco a Porto Alegre para começar também uma maratona de leilões, aí nosso mês de setembro, tradicionais remates de primavera, né? De genética, venda de reprodutores. A gente tem uma agenda bem interessante aí nos próximos 40 dias, 50 dias, muitos eventos de relevância na pecuária brasileira. Perfeito, então vou entregar a bola para o Pedro, tudo contigo, Pedro, para a gente começar de fato o episódio 34 do Horizonte Agrocast. Beleza, Guilherme, vamos viajar um pouco e ir lá para o outro lado do mundo, né? Poder ouvir a perspectiva de alguém que é do mercado, que é o Pedro Bastos. Então, Pedro, começa comentando para nós como é que foi essa viagem lá na China, essa experiência do outro lado do mundo e o que foram as informações iniciais e mais impactantes aí da tua viagem, e conforme vai nos contando, nós vamos puxando outras perguntas, por favor. Bem, meu xará e demais ouvintes do programa, a gente teve essa imersão cultural, nosso maior parceiro comercial, né, de suma importância desde 2009, aí vem sendo o principal parceiro comercial do Brasil, e a gente foi com todo o grupo, fiz parte de um grupo de produtores que a 3tentos convidou, né. Quero mandar um abraço para toda a família do Moncel, no qual me receberam muito bem e fiquei muito feliz pelo convite. E um networking muito importante também com os produtores de diversas partes do Brasil. Tinha produtor do Pará, do Mato Grosso, de São Paulo, do Paraná, vários gaúchos, tinha um americano, tinha um produtor no Uruguai, e foi muito legal tu visitares um país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, um país com a importância e a relevância que tem para o mundo, né? Com um grupo seleto de produtores, gente que pensa parecido com a gente, né? Que trabalha, está sofrendo e vivenciando as mesmas coisas que a gente sofre aqui, digo sofrendo no bom sentido, né? Nossas safras frustradas, nossos problemas políticos, e chegar lá num mundo totalmente diferente e debater com esses produtores do outro lado do mundo e visitar propriedades que a gente visitou, participar de palestras, visitar os portos, enfim, foi muito importante e uma viagem muito bem organizada, diga-se de passagem, pela 3tentos e pela... já vou me lembrar o nome da empresa parceira, que tem o Luiz Denardim, que representou, também organizar. Então o roteiro estava muito bem planejado e isso com certeza fez com que a viagem ficasse mais especial. Muito legal. E Pedro, o foco da viagem, acredito que foi fora o conhecimento de como está a conjuntura chinesa e no caso, ter um conhecimento em loco lá da China, também entender
aonde estão as oportunidades, né, desse grande parceiro comercial do Brasil, o principal importador da carne bovina brasileira e o principal importador de soja, farelo de soja principalmente, e como o que foram, dentre as pequenas apresentações que vocês tiveram lá, o que são informações que tu pode repassar para a nossa audiência em relação a esses dois produtos, soja e gado. O que eles falaram sobre o apetite chinês, sobre esses dois produtos? O que a gente fica tranquilo ao conhecer, principalmente a gente teve uma palestra com a representante do Ministério da Agricultura chinesa, na segunda-feira, logo na chegada, lá na nossa primeira imersão chinesa, já foi essa palestra muito interessante, ela nos passou dados muito relevantes, né, dados importantes, no qual, em primeira mão, eu vou fazer um breve resumo, né, porque era uma palestra longa, e a gente fica tranquilo porque eles dependem muito do nosso produto e o nosso produto chega muito barato a eles. Então, isso é muito importante. Eles produzem soja, tem uma produção significativa de soja, porém, como vocês, ou pelo menos a maioria já sabe, a população é 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, 1,5 bilhão de pessoas consomem muito essa soja. Já aqui no Brasil a gente não tem tanto costume de ir para o consumo humano, né? Mas lá sim, então essa produção, o interno deles já vai muito para o consumo humano. E resta principalmente o destino da soja brasileira para a ração animal, né? Então, para a suinocultura e a avicultura principalmente. E aí a demanda é bem grande. Eles têm um plano de aumentar a produção interna para tentar depender menos de fatores externos, mas é muito, o que a gente acompanhou lá tem um limite grande de clima, de ambiente, de cultura, que não vai ser fácil para eles. Então, eles podem até aumentar a produção interna, né? Mas eu posso tranquilizar os nossos ouvintes que tanto a demanda por soja quanto a demanda por carne é bem grande. A carne, então, nem se fala, né? A carne chega 60% mais barata que produzida lá. Nossa. Carne brasileira percorre 18 mil quilômetros e chega lá 60% mais barata do que a produzida. Aí ela nos explicou que com o trâmite de importação, alguma taxa portuária, diminui para 50% mais barata do que a produzida lá na China. Então isso nos traz uma segurança de necessidade deste parceiro comercial, né? O que acredito que nos assusta mesmo é o nosso problema interno aqui, né? Nossas variabilidades políticas e sanitárias, enfim, seria uma outra pauta daí. Interessante, Pedro. E assim, a gente ouve um pouco sobre a questão teve um outro episódio que a gente gravou com o professor José Carlos de Lima Júnior, da marca Strat, de professor da USP. Ele comentou muito sobre o apetite chinês, sobre uma nova variedade, uma nova cultivar, que é o sorgo em si. Eles chegaram a comentar sobre isso lá? Sim, estão aumentando bastante a área de sorgo, né? Eles têm, o norte da China tem um problema de seca, o clima tropical seria mais no sul da China, então onde estaria aumentando o sorgo, principalmente para diminuir essa importação também de soja e aumentar o sorgo na ração animal, né? E eles têm um problema de área de cultivo, as propriedades, isso tudo é incentivo do governo, como vocês bem sabem, o governo que determina tudo lá, né? Então, é o governo que estipulou esse aumento do sorgo, este aumento do milho também, lá é a segunda maior produção de milho do mundo, só que eles têm um problema de área, né? Mais de 80% das propriedades na China tem menos de 1 hectare, e isso limita muito a produção em larga escala. O agricultor chinês ainda é um agricultor antigo, os jovens não querem mais ficar no rural, né, nas áreas
marginais querem ir para os grandes centros em busca de salários melhores e em busca da tecnologia, enfim, que é o que eles respiram. E então eles estão tratando muito ou se organizando em cooperativas lá na China, né? Então a gente visitou cooperativas que incluem o plantio de sorgo também, principalmente para a ração animal, né? Para aumentar essa facilidade, diminuir a demanda de produtos oriundos para produzir mais proteína, porque é o grande que mais faz falta lá seria a proteína animal, né, Pedro? E assim, as justificativas para eles optarem pelo sorgo, ela envolve tanto a questão de, claro, primeiro, custo de produção, mas eu acredito que eles conseguem, daqui a pouco, colher o milho e posterior plantar o sorgo, seria isso ou não? Existe uma rotação de cultura, principalmente na metade sul, né? Como eu falei, a metade norte da China tem um problema muito grave de clima, a larga estiagem, e também frio, muito frio no norte da China. E essas rotações de culturas também tem açúcar, tem produção de milho, sorgo, soja, algodão. Só que isso, a rotação, essa rotação, ela nos limita muito a China por serem propriedades pequenas. Então, as cooperativas tentam organizar. A gente visitou os galpões com maquinário, e é engraçado que o maquinário, as plataformas são menores, os quadros são tudo menores, e é bem interessante essa parte de rotações de cultura, de logística, principalmente logística, tudo por trem, facilidade de escoamento de safra. Então isso tudo, toda a propriedade rural é asfaltada, tudo chega asfaltado. Então, obviamente que a gente não teve no interior da China, né, na parte do ocidente, né, da China, do oeste da China, e sim na parte litorânea, que é mais desenvolvida. Até eu gostaria de voltar lá e conhecer mesmo o interiorzão da China para ter uma outra visão também. Interessante. Cara, no caso, essa limitação de 1 hectare, ela é delimitada, para quem quiser ter mais pode, ou o governo delimita essa quantidade de área disponível? Quem quiser ter mais consegue, mas com controle absoluto do governo, né? Então eles têm uma mensuração de que está produzindo lá, e as terras são divididas por famílias, eles entregam, e tem famílias, obviamente, que não dão sequência e preferem ir morar na cidade, né? Então tem grandes propriedades lá, mas tudo controlado pelo governo, né? Então eles tentam incentivar que os agricultores fiquem no interior, porque senão irá faltar, né, comida nos grandes centros. E também eles têm uma política muito forte neste tema de troca de cidades. Isso é muito interessante. O governo não permite que o cidadão de média, baixa renda vá viver em outra cidade, né? Então, isso... eles não conseguem trocar. Se tu nasceu em Wuhan, tu tem que ficar em Wuhan. Então, isso é um fato curioso de lá, até por ter essa segurança também, porque imagina se 1,5 bilhão de pessoas começam se locomover, e eles têm outro problema, né? Com aquela política de diminuição de filhos, né? Sim, controle de natalidade. Controle de natalidade, tem no horizonte a médio prazo, se estipula que metade da população até 2100 não terá 1,5 bilhão, e sim 700 a 800 milhões de pessoas. E aí é uma preocupação muito grande do governo. Eles estão agora estimulando a terem filhos, só que não é fácil, porque tem
como por vários anos você teve só um filho, a família, e sempre se priorizou, o aborto era liberado e se priorizou filhos homens, hoje tem 30 milhões de homens a mais do que mulheres na China. Então, esses homens não irão conseguir casar, não vai ter mulher para eles, e a população irá diminuir, e há uma preocupação muito grande, porque se construiu, nesses últimos 30 anos, a China está avançando, aumentando 10% o PIB, a média, por ano. Então, a estrutura de cidade provavelmente ficará alguma cidade fantasma, né, com essa diminuição de população. Tem muita estrutura urbana nova, e o governo está bem assustado aí com esta queda de natalidade, né? Sim, para contextualizar para a nossa audiência, né, Pedro, como a China, ela teve aí até 30 anos atrás, era um país muito pobre, né, então, e muito populoso, em função de um desafio de alimentação de todo esse povo e de mesmo renda, o governo estipulou um controle de natalidade para não seguir aumentando esse problema, né? No entanto, se fez esse controle, foi efetivo, e se viu como todo o problema demográfico de um país, né, um país tem uma grande taxa de natalidade, e se ela não manter essa taxa de natalidade, a população envelhece, e qual é o problema disso? Diminui o capital humano para trabalho, né, para mão de obra. E a China, todo esse desenvolvimento da China, que teve esse crescimento de PIB, deve-se à migração de empresas, sejam americanas e mesmo europeias, em função de custos de produção mais baratos. A partir disso, se gerou uma riqueza muito grande nesse país, e agora que estamos com uma série de discussões geopolíticas e conflitos geopolíticos, a China adquiriu esse know-how a partir dessas empresas que foram lá e passaram esse know-how, e hoje já tem um poder maior, está espalhada com investimentos em diferentes países, e com isso ela também precisaria de uma maior disponibilidade de mão de obra, né? E aí esse controle de natalidade ele passa a ser desfavorável e não interessante para o desenvolvimento de nação que a China quer, né? Então, baseado nisso, Pedro, como é que, não sei se foi falado isso agora na viagem de vocês, porque a China estava, né, com uma dificuldade no controle inflacionário e com a questão muito impulsionada pelo estímulo imobiliário que se teve e uma sobra, né, que eu acho que tem a ver com essa cidade de Santa Alves que falaste, uma sobra de imóveis. Foi comentado isso no passeio de vocês? Foi comentado que o governo ele trabalha de forma quinquenal, né? A cada 5 anos ele faz um fechamento entre setor privado, densidade demográfica e Estado, e replaneja os seus horizontes. Então, é impressionante, eu divulguei ali no meu Instagram a foto de Xangai há 30 anos atrás, né, em 1995, e Xangai, né, agora em 2025, é impressionante a evolução, deu um boom, cresceu tão rápido que eles têm muito, tudo que cresce rápido, né, gera também, deixa de cobrir certos setores da economia. Então, principalmente a mão de obra, eles têm planos governamentais de trabalho escala 6:1, né? Então, às vezes a gente releva os nossos conceitos. Aqui no Brasil tem gente que levanta essa discussão de escala de trabalho. Lá eles trabalham de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, né? Então, o chinês é um povo trabalhador, gosta muito de trabalhar, e eles são prósperos e pensam sempre no dinheiro, né? Eles são, então, essa taxação de política comunista que realmente existe. A China, ela é muito peculiar, ela de regime
comunista, mas de mercado extremamente capitalista. Então, o povo pensa em dinheiro, pensa em expandir, pensa em crescer. Óbvio que o governo ele tem um controle em cima de tudo, né? Até é bem engraçado, tu consegue... Lá na China, a primeira coisa que tu tem que fazer é baixar um aplicativo, um super app, que a gente baixou o Alipay, que através do Alipay tu faz tudo, né? Tu paga tudo, tu consegue chamar o táxi, tu consegue... tem mapas, tu consegue alugar imóveis, tu consegue tirar financiamento, esses super apps que, obviamente, é controlado pelo governo. E, então, é bem interessante, várias coisas, a gente podia ficar até amanhã aqui comentando das diferenças da China e do nosso país, e principalmente eu gosto de falar, eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu gosto de andar e eu quero voltar para a China, porque para quem gosta de aprender, assim, ó, a China é inevitável, entendeu? A pessoa que gosta de coisa nova, eu passei uma semana na China e parece que eu não vi nada. Eu quero voltar lá para ver mais coisas, conhecer o interior da China e ver o tão diferente que é e a importância que eles são para o mundo, né? E principalmente para o Brasil. Perfeito. Muito interessante. E Pedro, em relação à infraestrutura, tá? Como é que está o ritmo chinês nessa questão de seguir desenvolvendo a infraestrutura? Segue aquele ritmo acelerado? Viram bastantes construções ou em função desse controle inflacionário se diminuiu um pouco o ritmo de construção na parte da infraestrutura chinesa? A infraestrutura é a parte que mais nos surpreende, mais nos chama atenção, né? A gente foi de Pequim a Xangai, um trem-bala, é incrível, né? A estrutura. Em menos de 4 horas a gente percorreu 1.400 quilômetros. Nossa! Então, aí a gente visitou o Porto também, Porto que movimenta 3 milhões de veículos por ano. Obviamente que o boom do carro elétrico lá é gigantesco. Muito raro ver um veículo a motor, né, a combustão. Muito, muito difícil. Eles têm um incentivo, o veículo que a combustão tem que pagar em torno de R$80 mil para emplacar. Então, é um incentivo. E o carro elétrico é uma taxa irrisória, assim, para emplacamento, né? Então, eles têm esse incentivo muito grande de se tornar tudo elétrico. E aí tu passa num cruzamento lá em Pequim, até fiz um vídeo, um cruzamento muito grande, assim, lembra, não sei, pensa num cruzamento de ruas, parece aquelas avenidas largas de Buenos Aires, assim, sim. Só que sem um ruído, né? Impressionante, só escuta o barulho dos pneus dos carros. Então, tudo elétrico, existe muito metrô por tudo, a linha do metrô é muito grande, existe o trem-bala por cima, né, o trem por baixo da terra, a área portuária é incrível, a logística marítima da China, todas as cidades costeiras têm portos e também cidades dentro do país, porque tem uma malha pluvial, né, os rios também são navegáveis, e tudo chega muito rápido, né? A gente esqueceu, um colega esqueceu um utensílio em Pequim, no outro dia já estava num hotel lá em Xangai, no mesmo hotel que a gente. Então o serviço é entregue ao cidadão, né? Tudo segurança, não tem que falar de segurança. Realmente, e a gente ficou assim, a parte de infraestrutura chinesa é o que mais nos surpreende, assim, mais é incrível como eles conseguem fazer funcionar em cidades de 22 milhões de habitantes, que é Xangai, que é Pequim, e 27 milhões de habitantes, que é Xangai, né? Então, impressionante. E a questão de movimentos, né? A gente sabe que conhecimento de muitos empresários brasileiros, gaúchos, que aí há cerca de 20 anos atrás, 15, 20 anos, migraram muito da parte produtiva, seja setor têxtil e até mesmo a parte eletrônica, migraram para a China.
como é que está esse, depois da pandemia, a gente vem conversando também com outros empresários e dizendo que parte estão migrando para outros países. Eles comentaram essa questão de saídas de algumas empresas da China depois da pandemia? Exato. Existe, principalmente brasileira lá, né, o setor de mineração, de estruturas, né, pessoal que busca maquinário de mineração, a gente presenciou lá e convivemos. Pessoal do setor calçadista, muita gente morando lá, gaúchos do setor calçadista, e muita gente do que, óbvio, tecnologia, né, mercado digital da China, no Brasil é 10% e na China é 52%, a gente estava na palestra, né, envolve o mercado digital, pessoal. Então, tudo que é digital atrai gente de todo o mundo, né? Até Pequim não tem tanto, mas Xangai a gente viu gente de todas as partes do mundo, né? Xangai é um centro cosmopolita da China. E também essa parte agrícola e logística, né? A gente conheceu brasileiros também trabalhando na parte logística e um fator interessante também, onde a gente visitou na área portuária lá em Xangai, eles não permitiam que a gente filmasse várias coisas, né? A gente deixaram filmar um navio ali, um pátio com carro e vários dados que nos foram apresentados não deixaram a gente tirar foto, filmar ou qualquer outra coisa do tipo, porque eles têm uma segurança muito, eles têm medo, né? Principalmente porque se chega a dar um problema, tu alimentar 1,5 bilhão, né, suprir 1,5 bilhão de pessoas, não é fácil, né? Seria um caos se chega a dar um problema de logística, um problema alimentar. A gente foi também na maior esmagadora de soja da China, a 5ª maior do mundo. Também a gente visitou o complexo inteiro industrial e não foi permitido o registro também. Eles nos mostraram os produtos, nos mostraram que o chinês está muito preocupado com a saúde também. Produtos agora da linha, tudo a base de soja que a gente viu, mas também da linha fitness, né? Então, eles têm essa preocupação, o povo está envelhecendo muito lá, é um povo que está diminuindo a sua produtividade e eles querem que a saúde da população seja perene. E alguma chance, desculpa Pedro, alguma chance do Brasil passar a exportar? Existe uma necessidade, tu percebeu isso nas falas lá, de que o Brasil já exporte produtos já beneficiados à base de soja? Ou eles estão interessados só no in natura mesmo, no grão? Sim, existe a possibilidade, porém, agora essa semana saiu um acordo dos Estados Unidos com a China, né? Que a China irá priorizar acordos comerciais com os Estados Unidos e nos deixou um pouquinho do lado na parte de soja. Mas um outro fator curioso também que a gente tem expectativa, ainda mais eu sou de Uruguaiana, né? Então eu estava muito ligado, querendo me informar sobre o arroz. Ah, sim. E o chinês consome muito arroz. Eu acho que depois da Índia é o povo que mais consome arroz. Eles produzem bastante arroz também. E eu perguntei se poderia existir a possibilidade de, quem sabe, a China importar, né, arroz do Brasil, né? Porque a gente está exatamente num período de preço bem ruim aí para o mercado arrozeiro. E aí se levantou essa pauta de exportação do arroz brasileiro para a China, seja em casca, seja beneficiado, mas é difícil porque o Sudeste Asiático produz muito arroz, né? A China produz arroz, mas o Sudeste Asiático produz Indonésia, Filipinas, Tailândia, ali Vietnã, eles produzem muito arroz e obviamente que pela proximidade logística o Brasil fica neste quesito aí, fica atrás. Então, eu acho que teria que nessa parte de exportação de arroz para a China a gente não vai conseguir, mas o soja, o milho, a cana-de-açúcar, né, o açúcar, algodão, e enfim, e carne, né,
tem um horizonte perene aí nessa comercialização. E o soja, falaste desse acordo que os Estados Unidos fechou, né, com a China, isso pode, porque como é que está o cenário posto em relação à soja, que os Estados Unidos já está sofrendo um pouco com o clima, né, e a colheita não está sendo tão boa lá, e em virtude disso se espera que em 2026 o preço da soja melhore, não que chegue a patamares de 3 anos atrás, mas que ele melhore. Mas o quanto porque acredito que na viagem deve ter se abordado isso, quanto esses acordos a serem fechados de China e Estados Unidos podem, na verdade, mudar esse cenário de preço, né? Porque o preço da soja está diretamente relacionado à demanda chinesa, né? Com certeza, né? Então, a China consegue mexer com o preço da soja nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, só que eu acho, até não é muito a minha área de atuação, vocês até trabalham mais do que eu neste meio, mas o que eu acompanhei lá, que acaba que o Brasil, infelizmente, sofre mais por políticas próprias, né, do que verdadeiramente da China, né? Eu acho que nos pareceu lá que teve um problema de negociação de tarifaço aqui no Brasil, e facilitou a eles essa procura na soja americana, mas eu acredito que, havendo qualquer tipo de sinistro na safra americana, com certeza o Brasil vai ser um ótimo suplente nessa demanda importante que tem aí para o Oriente. Sim, muito legal. Cara, e baseado assim, para quem pode não conhecer o Pedro, como a gente já na parte do currículo foi falado, é um cara que está sempre no mercado, né, em função seja dos negócios dele, como na questão da leiloeira. O que tu pode linkar, baseado, porque a gente está aí com a expectativa de reversão de ciclo pecuário, o que a gente sabe que esses acordos diplomáticos e políticos e geopolíticos, como teve esse acordo da soja, pode ter um acordo de carne, mas os Estados Unidos, no caso, ele nem tem quantidade. Na verdade, os Estados Unidos vem diminuindo muito o volume de carne produzida, então esse risco não tem da China ligar com o Brasil. O Brasil, até agora, as últimas estatísticas, já está quase conseguindo alocar o volume de carne de dianteiro, que para os Estados Unidos está conseguindo já ir colocando no México, né? E então, como das informações que colheste lá, Pedro, acredita que seguiremos sendo um bom parceiro da China no mercado da carne, e o que recado tu poderia dar para os produtores do Rio Grande do Sul, que é a área que mais atua, em relação a investimentos de médio a longo prazo e investimento em reposição aí, por favor. O mercado de carne entre Brasil e China, pelo que a gente andou lá, parece ser um mercado mais sólido, né? Um mercado que menos irá sofrer porque eles precisam muito e a gente produz muito. Isso é chovendo molhado comentar isso, né? Por isso que tem essas recorde atrás de recorde de exportação de carne para a China. A gente teve a oportunidade de irmos a um supermercado e se deparar com carne brasileira na prateleira, na gôndola. É a carne mais barata. Tinha carne da Austrália, tinha carne da Argentina, carne do Uruguai, e a carne brasileira é a mais barata na gôndola. Óbvio que aí, eu falando de Brasil, eu falo de commodity, né? No momento que a gente puxa a brasa para o nosso assado, que é o Rio Grande do Sul, a gente tenta, né, apesar de ultimamente não estamos tendo sucesso, mas tenta bater na tecla da qualidade de carne, né? Tentar se equiparar com Uruguai e Argentina, porque nós todos aqui sabemos que a nossa carne é a mesma produzida, principalmente a carne aqui no Rio Grande do Sul, a carne gaúcha é a mesma produzida nos países vizinhos, né? Só que aí tu pega o bife do Uruguai, custa 3, 4 vezes mais do que a carne brasileira que estava lá. Então, eu acho que nós, produtores gaúchos, principalmente, temos que começar, já é para ontem isso, né? Tentar diferenciar a nossa produção, tentar tirar da commodity e sim colocar um preço
agregar valor, porque nós produzimos uma carne diferente de demais países, né, comparado ao Brasil. E um detalhe que eu também, visitando lá o centro comercial de Pequim, onde existiam várias embaixadas e casas diplomáticas. Numa das embaixadas estava a embaixada do Uruguai e ao lado, no centro diplomático de tudo, uma casa do INAC, né, que é o Instituto Nacional da Carne do Uruguai. Então, o Uruguai não brinca em serviço, né, colocou um Instituto da Carne lá no meio das embaixadas já para promover a carne uruguaia. Claro que a carne uruguaia em volume é insignificante, né, mas eu digo insignificante no que importa na China, né? China importa muito mais carne do Brasil do que do Uruguai, mas eu dando a ideia, né, do que o Rio Grande do Sul pode tentar fazer, não sei, talvez um trabalho conjunto com a BIEC, eu penso alto aí, não sei, a nossa Farsul propriamente, tentar ver este lado de aumentar a visibilidade para o lado da qualidade de carne, né, do nosso Pampa aí que está produzindo uma carne diferente. Sim, esse é vamos dizer, uma oportunidade. O professor, inclusive o professor Júlio Barcelos fala muito, né, da questão de que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele na verdade é o Uruguai dentro do Brasil, e ele já teria um mercado enorme para atender, que seria Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né, que poderia, e hoje alguns pequenos negócios, né, o Luizinho da Coqueiro, por exemplo, ele já tem confinamento ali próximo ao frigorífico, aonde atende esse mercado paulista e consegue um diferencial de preço muito significativo. O que falta nisso mesmo, né, Pedro? E aí não tem um ou outro culpado, em comparação com o Uruguai, são de ser um país pecuário, vamos dizer, um momento, independente do frigorífico que tenha exportando no Uruguai, na caixa para exportação sai a marca país, né? E isso mudou o governo, a gente fez alguns trabalhos lá dentro de estudo de país e tal, e mudou diferentes governos e os ministros não abriram mão de que siga tendo, né, aquela marquinha do código de barra simulando um pasto, né? Isso eles, independente se seja frigorífico A, B ou C, quando vai entrar no navio e vai chegar numa loja em qualquer lugar do mundo, independente da marca do frigorífico, a caixa é Uruguai, né? E eu acho que isso, o chinês tem muito preocupação com a segurança alimentar, né? Então, a gente notou que todo produto no mercado tem o acesso ao código de barra, onde traduz e fala de onde é produzido, qual é a origem, até frutas, e na carne também não é diferente. Sim, muito interessante, muito interessante. E, bueno, em relação a o que foi, assim, por exemplo, foi a primeira vez que fosse para a China ou já tinha ido outra vez, Pedro? Para a China, a primeira vez. Para a Ásia, eu já tinha ido outras 3 vezes. E impressionante, a China me surpreendeu. Eu já tinha ido para a Indonésia, para a Tailândia, e a China é bem diferente. É um país que e aí o pessoal que estava conosco já tinha ido, que estava organizando a viagem, já tinha ido 4 vezes. E ele fala, cada vez que ele volta lá, tem uma novidade, um negócio diferente, né, que está acontecendo. Então, também, outra coisa, informação de modo geral, que o chinês agora lá, os pagamentos estão, bastante gente não tá, vai no mercado, paga pelo reconhecimento facial, né? Não precisa do cartão de crédito, não precisa do telefone. Então, isso, eu acho que, eu, às vezes fico me perguntando quando é que vai chegar no Brasil essas tecnologias, né? E é bem diferente. E não só isso, esses super apps, é impressionante, né? A versatilidade desses super apps. E aí agora parece que já está chegando um no Brasil, e tô curioso aí para ver como é que vai andar aqui no nosso país.
Sim. E esses apps são criados por empresas que são monitoradas pelo governo, no caso. A grande pessoa, o grande mentor é o Alibaba, né? Da Alipay, dos outros, o cara da tecnologia lá, o mais respeitado chinês. E óbvio que em parceria com o governo, a gente, para utilizar o WhatsApp, Instagram e Facebook lá, tem que baixar o VPN, né? O VPN é um aplicativo que muda a tua, que ela muda a tua localização. Define o sinal que tu vai usar, né? Ela omite a tua localização, aí nos falava que a gente está dentro do país. Vocês de tecnologia sabem melhor. Foi engraçado lá, porque tudo que é do Google tu não consegue usar direito, né? Então a gente estava na rua, tu mandava a localização no WhatsApp, não dava uma localização bem diferente, porque o satélite lá, acho que não está permitido o satélite americano. Então essas coisas são curiosas. Outro detalhe que me chamou a atenção, que pouca gente fala inglês lá, principalmente em Pequim. A gente parou num hotel muito grande lá, hotel bem, não lembro quantos quartos tinha, mas um hotel grande, e 2 ou 3 na recepção ali que falam inglês. Agora os demais funcionários, que eram um monte de funcionários, nada, né? E na rua nada, pouquíssima gente fala inglês. Então às vezes eu fico pensando, eu acho que eles não sei se eles querem receber muito turista. Pois é, mas e aí, né, cara, por exemplo, pega nesse desenvolvimento que teve todos que teve de país, né, de outras empresas estrangeiras, sempre tem que ter intérprete. Exatamente, a gente andava com intérprete, 2 intérpretes até às vezes. Mas Xangai, sim, Xangai já tem mais gente falando. Xangai é uma cidade mais moderna, né? Pequim ainda é uma cidade bem tradicional chinesa. Bom, a gente foi na cidade proibida lá, que era do imperador, do ditador, né, de 1700, muito interessante. E eles tudo reverenciam esse ditador e se vestem com as roupas típicas. E lotado, a gente foi numa terça-feira lá, lotado, assim, impressionante a quantidade de gente que visita, é um grande ponto turístico. E obviamente que a gente foi na Muralha da China também, né? Muralha da China, é incrível a Muralha da China, né? Um dos lugares mais incríveis que eu tive o prazer de visitar. É uma loucura aquela obra, né? Como é que o cara vai pensar tanto tempo atrás, como é que fizeram aquilo, né? 21 mil quilômetros, sabe isso? Imagina. Tá louco. 21 mil, não é 21 mil metros, é 21 mil quilômetros no alto da montanha, assim, uma estrutura imensa, e fizeram 200 anos antes de Cristo, 2.300 anos atrás. Então, e também muito visitado, mas muito bem organizado, sabe? Tudo bem organizado para visitar lá, bem fácil, e realmente foi. Tu te arrepia de estar lá em cima da muralha lá e olhar, tu olha no horizonte assim, em cima dos relevos, se perde no horizonte assim a muralha. É algo que eu nunca mais vou esquecer, assim, impressionante. Muito interessante. Guilherme, como é que nós estamos de tempo, Guilherme? Temos mais 10 minutos de conversa. Beleza, tá ótimo. Então, a gente indo para nossas considerações finais aí, conversando, vamos dizer, nessa breve conversa que a gente está tendo com o Pedro, deu para perceber a questão da recomendação dele para que quem possa vá para a China, né, para entender e poder conhecer esse movimento, porque a China virou a potência que virou, né, se tornou, no caso, e no caso, com mais pessoas que a gente conversa, para quem vai para o Oriente, né, como é uma forma de enxergar tanto a cultura como o jeito de fazer as coisas, não digo melhor nem pior, mas diferente do Ocidente, né, Pedro? É muito importante, né? A gente é cheio de preconceitos, né? Preconceitos bem na literal da palavra.
E eu sou uma pessoa, como eu falei, eu gosto de conhecer coisa nova, né? Eu vou, por exemplo, daqui a Porto Alegre, se eu estou indo de Uruguaiana a Porto Alegre de carro e me chama a atenção uma coisa na estrada, eu paro e olho, desço do carro e vou olhar, porque eu sou curioso, eu gosto de conhecer coisa nova. Então, eu já tive experiências na Nova Zelândia, já tive experiências nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, e na Europa também, em giras, tudo relacionado ao agro, e a China é um lugar que eu quero voltar, porque parece que foi uma semana que entrou muita coisa, tentou entrar muita coisa na minha cabeça que não é difícil, não é fácil de tu mensurar, entendeu? É muita informação junta. E o que eu digo que essa pequena arrogância que a gente tem, né, de saber que conhece tudo, que sabe de tudo, eu acho que quem tiver a oportunidade, quem tiver a possibilidade, tem que conhecer esse mundo afora aí, porque a gente é tão pequeno, a gente chega lá do outro lado do mundo e vê que a gente é insignificante. Então nós temos que conhecer e tentar atrair tudo que é de positivo aí fora para dentro da nossa porteira. Muito legal, uma mensagem boa, e essa impressão que tu tem é a impressão que a gente acaba tendo, né, Pedro, quando a gente conversa com pessoas que têm a oportunidade de poder conhecer diferentes lugares, diferentes negócios, que é a expressão que se usa, é uma pessoa viajada, né? É a questão de, a gente nota que quanto mais as pessoas conhecem, mais humilde elas são, né? Então, e aí, por mais países diferentes tu conhece, mais a cultura do outro tu respeita, e quanto menos culturas diferentes tu conhece, mais cético tu é e mais dono da verdade passa a ser, e isso é muito legal, né? Como o objetivo do Horizonte Agrocast é ampliar o horizonte de quem escuta e assiste, que cada episódio seja como a leitura de um livro, que as pessoas possam escutar e tirar pequenos aprendizados. Eu creio que está bem clara a tua impressão sobre o quão impactante foi a tua viagem para a China, sobre a ótica de negócios, como seguiremos sendo parceiros da China na questão da carne. Devemos aguardar o quão esse acordo com os Estados Unidos pode impactar ou não o preço da soja, e tenho muita esperança na questão do sorgo, em função de custo por hectare. A 300 é uma empresa que já vem estimulando a parte de plantio de sorgo esse ano, e acredito que está muito relacionado a esse apetite chinês, porque o custo por hectare é bem menor do sorgo, né, e a época que tu pode plantar, por exemplo, em áreas de pousio de arroz, em anos que o arroz está baixo, pode vir a ser uma oportunidade. Temos boas oportunidades de negócio, tanto para carne como para a parte da agricultura. Não sei se a tua percepção na viagem foi essa, Pedro. Com certeza, eu notei que tem um horizonte perene aí de negociação entre Brasil e China, se Deus quiser, sem nenhum atrapalho geopolítico, mas em relação ao consumo e demanda e produção da nossa parte, eu acho que vai ser bem longínquo essa parceria. E para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente ao Grupo 300 pelo convite, e foi impressionante o Luiz Pedro do Moncel, que esteve conosco, que é o diretor da Tentos Cap, e impressionante a pessoa do Luiz Pedro, o quanto ele, apesar de ser muito jovem, né, tem 29 anos, ele sabe muito sobre o mercado, sobre a China, um conhecimento incrível, e parabenizar a ele, né, e a todo o Grupo 300, porque também foram alguns funcionários, e todos muito inteirados nessa imersão chinesa. Então isso nos traz também uma segurança na empresa, né, a empresa que está muito preocupada com esse cliente, e eu gostaria de parabenizar aí todo o Grupo 300. Muito legal, muito legal. Guilherme? É isso aí, podemos encerrar. Beleza. Então, agradeço ao Pedro Bastos, Pedro, pela tua oportunidade. Sei que o Pedro já está quase para pegar um avião aí para ir para Esteio, e é uma semaninha bem movimentada para o pessoal da pecuária e do agro aí agora. E te agradecer, Pedro. Foi um bate-papo bem tranquilo, onde a gente pôde ir para a China sem viajar, nos abordou uma série de pontos importantes das tuas percepções, com o filtro de quem está no mercado.
e agradecer muito a dedicação do teu tempo para poder passar para a nossa audiência essa informação de qualidade que eu tenho certeza que todo mundo vai considerar e olhar para a estratégia dos seus negócios. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz pelo convite, lisonjeado. Gostaria de ter trazido junto algum outro integrante da viagem aqui, mas não consegui, porque também para ir debatendo com mais gente, acho que fica até mais interessante. Mas espero que tenham gostado, desculpa também não ter me aprofundado tanto nos assuntos agrícolas, eu sou um pouco mais da pecuária, mas parabenizar vocês pela organização do podcast aí e a grande visibilidade que estão tendo. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Grande abraço. A gente que agradece. E pena que a gente não tinha mais tempo, né? Dava para fazer 3 episódios só sobre isso. Muita pergunta aqui que eu fiquei com vontade de fazer, mas eu sabia que pelo adiantado da hora, as perguntas do Pedro, que eram mais focadas, tinham a preferência, por isso que fiquei um pouquinho mais quietinho, mas tinha muita curiosidade. O meu xará vai organizar um churrasco aí pra gente conversar. Boa. Daí vamos poder perguntar muita coisa. E também, tu disse que vai mais uma vez, quer voltar à China, na volta da segunda ida, tu passa China parte 2, Belo Horizonte, já fica o convite. China parte 2, Isso aí. Muito bem, obrigado aí ao Pedro. E assim a gente encerra o Horizonte Agrocast número 34, China hoje. Oportunidades para a soja e a carne bovina do Brasil. Mais uma vez, obrigado aí ao Pedro. E nos despedimos, claro, com o convite para vocês nos seguirem no Instagram e no TikTok através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com os apoios de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua participação, dúvidas, sugestão de pautas nos comentários, independente da plataforma em que você estiver nos assistindo. Até a próxima quinta-feira, no próximo Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Tchau, tchau.